Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? Tudo bem? Eu tenho um recado. Ai, deu recado. Eu só queria explicar aí um negócio que eu falei que parece que houve um desentendimento. Foi por uma pessoa só que foi desentendimento, mas eu acho melhor já explicar porque eu não gosto de nada... Eu não gosto de desentendimentos e narrativas que não tem nada a ver, entendeu? Sendo criadas no meu nome. Uhum. No primeiro episódio da Diguinho, eu falei que, é Halloween, não sei o quê, é o Carnaval dos Branquelos. Por quê? Porque eu tava brincando com o estereótipo do gótico que fica em casa lendo e vendo filme de terror e não sai pra praia. E porque o Halloween foi criado pelos celtas, que é um povo branquelo, porque chove 300 dias no ano nessa ilha e ninguém é bronzeado. Era disso que eu tava falando. Gente branquela no sentido de que fica em casa e não se bronzeia, não vai pra praia, não vai pra fora. Sim. E daí teve um usuário que comentou, nossa, comentário racista logo no início do vídeo, no início do episódio. Ela falou, Halloween é o carnaval dos brancos? Pelo amor de Deus, né, querida? Eita! Só que eu nunca falei que é o carnaval dos brancos, eu falei que é o carnaval de gente branquela, porque tá frio, porque a gente fica em casa, que a gente não vai pra praia. Eu nunca falei que outras raças não comemoram o Halloween ou não podem comemorar o Halloween, e eu nunca falei que não existe gótico de outras raças. Eu tava fazendo uma piada sobre a gente, sobre o estereótipo branquelo do gótico, do trevoso. Então, eu já queria deixar bem claro, explicar esse desentendimento, porque eu não quero que se crie uma narrativa que não era minha intenção. Tá? Então, eu nunca falei isso, nunca falei que o Halloween era de branco, nunca falaria esse tipo de coisa, nem sequer se passou pela minha cabeça. Então, vamos deixar esse desentendimento enterrado aqui e agora. Tá certo? E esse é o recado que eu tenho para hoje. O outro recado é que ainda dá tempo de votar na gente para o prêmio de melhores podcasts do Brasil, que é o prêmio MPB. O link está na descrição desse episódio e você pode votar e ajudar a gente a ganhar um prêmio, já que a gente nunca ganhou nada. Sim, por favor, ajuda a gente. A gente quer ganhar nosso primeiro prêmio. A gente Exato. ganhou na primeira fase, foi uma super surpresa, foi muito legal. Não tinha ideia que poderia acontecer. Não. E aí a gente ficou animado. A gente foi de desesperançosa a animada. Exato. No começo era, vai que rola. Aí a gente, nossa, o sonho é possível. Queremos, agora queremos. Então ainda dá tempo de votar. E lembrando que se você não é apoiador do Patra, você pode virar tanto no YouTube quanto na Aurelo, porque a gente vai ter várias novidades daqui até o final do ano. E uma dessas novidades é que eu tô indo pra Irlanda para ver a minha amiga Tiaga. E a gente vai fazer vários vlogs e conteúdos que vão ficar disponíveis para apoiadores. Sim, a gente vai fazer, vai ser meio que no modelo do que a gente fez quando a gente foi para Londres, só que vão ser vlogs um pouquinho diferentes, focados em Halloween e trevosidades. Exatamente. E tendo dado os recados, agora, finalmente, chegou a hora de falarmos da carreira e das muitas controvérsias de Ed and Lorraine Warren. Eu tô tão animada pra esse caso, porque eu não sei, nada deles, assim, Então, eu sei que eles são shade. Eu ouvi falar várias coisas deles sendo shade, mas eu não quis me aprofundar, porque eu aceitei que eu gosto de quem eles são na ficção. Então, eu acho que esse é o consenso. Eu gosto muito da Vera Farmiga e do Patrick Wilson, e eu acho que todo mundo meio que adotou eles como os verdadeiros Ed and Lorraine Warren. Porque o Ed e Lorraine da vida real são pessoas muito controversas. Como todo mundo da vida real, né, gente? Todo mundo que é uma pessoa pública é um pouco controversa. E eles são muito criticados, eles fizeram várias coisas que são extremamente shady, talvez cometeram um crime. Isso eu não sabia? Até também não sei de nada, né? Por que eu tô surpresa, já que eu não conheço, não sei porquê. Ai, gente. Mas então, para quem não conhece, para aqueles que não estão familiarizados com esses dois e porque eles são tão famosos no mundo do true crime e das trevosidades, eu vou iniciar essa série, que vai ser 2 partes. Esse primeiro episódio, eu vou falar sobre os Warren e sobre o trabalho deles,
do ponto de vista deles, tá? E daí, no próximo episódio, a gente vai analisar os casos mais famosos em que eles estavam envolvidos e a gente vai falar das muitas controvérsias e críticas. Então, esse episódio é pra quem gosta deles, o episódio que vem é pra quem detesta. Tá, Eu fiz beleza. assim. Então, vamos lá. Edward Warren Miney e Lorraine Rita Warren foram um casal de investigadores paranormais que conquistaram fama após seu envolvimento com casos famosos como o caso em Amityville, o caso da boneca Annabelle e o caso do poltergeist de Enfield. Nós já fizemos alguns vídeos e episódios de casos em que eles estavam envolvidos, como, por exemplo, o do Arne Johnson, o da família Smurl, recentemente no nosso canal no YouTube, e o caso do poltergeist de Bridgeport, que é o episódio 111 deste podcast. O Ed era um artista que se auto-intitulava demonologista, tendo se interessado pelo assunto ainda jovem e o estudado por boa parte de sua vida. E a Lorraine era uma médium e clarividente com o poder de sentir, ver e ouvir fenômenos paranormais associados a uma pessoa ou local. Então, ele estudava a parte mais física, a parte bíblica, a parte histórica. E ela entrava em um lugar e ela sentia o que estava acontecendo. Ela via e sentia a energia do lugar. Tá. Eles se conheceram quando o Ed tinha 17 anos e a Lorraine 16. Eles moravam na mesma vizinhança e o Ed trabalhava na bilheteria do Colonial Theatre, em Bridgeport, onde a Lorraine ia frequentemente. E eles se conheceram quando ela foi no cinema com umas amigas e ele caminhou com ela até em casa depois do filme. Oh, Young Love. Young Love. Sobre isso, a Lorraine fala: quando ele atravessou a rua correndo, não vi o jovem de 16 anos. Eu psiquicamente via o Ed como um homem adulto, um homem com quem eu me casaria. Aliás, quando voltei para casa naquela noite, escrevi no meu diário: hoje conheci o homem com quem eu vou me casar. Oh. Achei fofo. Ela já Sim. estava vendo o futuro dela com o mozão. E obviamente que depois dessa eles começaram a namorar, né? A Lorraine já manifestou Também. essa vida pra ela. Mas o Ed tinha se alistado na Marinha e por isso ele passou um bom tempo fora. Em 1945, essa parte da vida dele é louca. Ele estava a bordo do navio Spring Hill quando um navio petroleiro colidiu com o navio dele. Meu Deus! Causando um enorme incêndio. E os marinheiros foram instruídos a abandonar o navio, o que eles fizeram pulando nas águas congelantes do norte do Oceano Atlântico em pleno mês de fevereiro. Nossa! Gente, fevereiro é muito frio no norte. Nossa, aqui eu acho que fevereiro é o pior mês. Aqui não é nem o mais frio, mas é o que mais venta, a sensação térmica mais baixa. É horrível. É horrível. Fevereiro é o mês que, assim, que o inverno tá sendo varrido embora, porque março começa a melhorar. Então, é vento sem parar, assim. É vento, horrível. Vento. Normalmente tem até mais neve em dezembro e janeiro, mas fevereiro é mais frio. É muito louco isso. Segundo o jovem Ed Warren, ele conseguiu salvar um marinheiro, mas viu outros tantos se afogarem ou serem atacados por tubarões. Nossa, imagina que horror! Então, em meio ao caos e às chamas que agora o rodeavam, ele, católico, decidiu rezar para Nossa Senhora. Porque foi assim, ele caiu no mar, tá naquela água extremamente congelante, e ele vê um marinheiro se afogar. E o Ed, ele já tinha trabalhado durante a adolescência como salva-vidas no clube da cidade, então ele tinha treinamento e ele nadava muito bem. E ele resgatou esse marinheiro e ele tá com o cara aqui no braço e as chamas estão no mar agora e ele tá rodeado de chamas. Por causa da gasolina na água, né? Exato. E daí o que você faz nessa hora, né? Você reza. Você reza, tá frio, tá à noite, você tá naquele breu, chamas ao seu redor. E daí, segundo o Ed, como ele era católico, ele começou a rezar para Nossa Senhora.
E como um milagre, as chamas se abriram e ele pôde passar e ajudar o colega marinheiro até um bote salva-vidas. O Ed também foi mais tarde salvo por um outro marinheiro que, apesar da dificuldade do resgate, se recusou a deixá-lo para trás, porque eles estavam no bote salva-vida e tava difícil trazer o Ed também para o bote, porque o bote já estava cheio, mas o colega se recusou a deixá-lo para trás. O Ed foi um dos 69 sobreviventes naquela noite. Se não me engano, mais de 20 pessoas perderam a vida. Caramba. Pela coragem demonstrada, ele foi recompensado com 30 dias de Survivor's Leave, uma dispensa dada a marinheiros que sobrevivem naufrágios durante o serviço. E ao voltar para casa, ele imediatamente se casou com a Lorraine. Ele concluiu o serviço militar em 1946, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e em 1951 o casal teve sua primeira filha, primeira e única, a Judy. O Ed trabalhou como motorista de ônibus e como artista, tendo inclusive estudado arte por 2 anos. Mas o casal, muito católico, sempre foi interessado pelo mundo espiritual. E como eu falei, a Lorraine era médium e vidente, e o Ed muito interessado em demonologia. E a essa altura, eles já tinham lido dezenas de livros sobre o assunto. Em 1952, eles fundaram a New England Society for Psychic Research, a NESPR, que investiga casos paranormais e educa o público sobre o assunto. Juntos, eles investigaram centenas de casos e, no decorrer de toda a sua carreira, os dois davam aulas e palestras sobre fenômenos paranormais e suas experiências em campo. Eles também escreveram diversos livros e foram temas de outros tantos, como o livro The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren, que no Brasil, pelo que eu pude ver, foi lançado pela Dark Side como Ed and Lorraine Warren, Demonologistas. Esse livro foi escrito por Jared Brittle e utilizado como fonte para este episódio. Não foi apenas o livro que eu utilizei para esse episódio, eu também usei vários artigos que estarão na descrição desse episódio. Pouco mais de uma década atrás, o casal ganhou fama extrema com os filmes do universo Invocação do Mal, que incluem 4 Invocação do Mal, 2 filmes da boneca Annabelle e 2 filmes sobre a freira. Até o momento, em outubro de 2025, a franquia é a mais bem-sucedida no gênero de terror, e com o lançamento do último filme, Invocação do Mal, O Último Ritual, a franquia se aproxima rapidamente de um faturamento total de 3 bilhões de dólares. Uou. No papel de Ed e Lorraine Warren estão os belos e carismáticos Patrick Wilson e Vera Farmiga. O Homem Wilson. O Homem Wilson. Mas apesar de o casal Warren das telas de cinema ser extremamente amado, o verdadeiro casal Warren é muito mais controverso. Isso porque, apesar de se apresentarem como um casal temente a Deus, eles pareciam idolatrar a fama e o dinheiro nas mesmas proporções. E agora a gente já pode falar de um dos famosos e controversos casos que a gente vai falar nesses 2 episódios. O primeiro grande caso veio em 1968 e foi o caso da boneca Annabelle. Em 68, os Warren receberam uma ligação de um padre da igreja de Connecticut. E esse padre disse ao Ed que 2 jovens mulheres precisavam de ajuda. Elas tinham se comunicado com algo que elas acreditavam ser um espírito. E o padre disse que ele falou, olha, eu não acho que esse seja o caso, mas elas estão meio desesperadas, inclusive uma delas diz ter sido atacada fisicamente. Sabe, é aquele caso que o padre não acredita, mas ele fica com dó e ele quer ajudar de alguma forma, né? Exato, e daí o que ele falou, olha, a igreja não pode ficar investigando muita coisa, a gente não tem muito tempo para isso, mas se você puder, por favor, investigar e entrar em contato com a igreja caso realmente algo estiver acontecendo e a igreja puder interferir, a gente agradece. E daí, o Ed e a Lorraine foram até o apartamento das jovens.
Chegando no apartamento das jovens, Deirdre Bernard, uma enfermeira recém-formada, disse aos Warren que ela havia ganhado uma boneca de sua mãe, como presente de aniversário. A boneca era uma Raggedy Ann, uma boneca de pano, que era apenas decoração, era só porque era bonitinha. Tem gente que coleciona essa uma boneca que é bem comum nos Estados Unidos, né? Ah. Eu lembro de um episódio de Minha Estranha Obsessão, que tem um casal que coleciona. Que eles têm, tipo, uma sala cheia dessas bonecas, aquela boneca ruiva, né? É, porque Uma bonequinha Raggedy Ann ruiva é tipo de uma pano. personagem. É tipo o Teddy Bear, né? É. É uma boneca de pano comum. Um ano antes, porém, a boneca começou a se movimentar pela casa. Ela disse que quando ela ou sua colega de apartamento, Lara Clifton, chegavam do trabalho, a boneca nunca estava na posição ou no lugar onde elas haviam deixado. Normalmente ela deixava a boneca na cama, assim, arrumava a cama e deixava ela encostadinha no travesseiro. Daí ela chegava do trabalho e a boneca estava com as pernas e os braços cruzados. E daí ela falou, gente, eu tô doida, eu tô ficando doida. Não é possível, né? Daí ela começou a cruzar as pernas e os braços da boneca e quando ela chegava em casa estava descruzado. E a boneca mudava a pose, mudava a posição. Além disso, a boneca parecia estar deixando pequenos bilhetes e a letra parecia ser de uma criança. Os bilhetes diziam ajude-nos ou ajude Cal, o noivo da Lara. E elas não sabiam dizer quem esse nós eram, ou se eram elas, se eram a boneca e alguém mais, porque nem elas, nem o Cal estavam em nenhum tipo de perigo. O Ed então perguntou se alguém com as chaves do apartamento não estaria pregando uma peça nelas. E ela... Porque parece, né? Parece. E elas disseram que elas já tinham pensado nessa possibilidade e tinham inclusive deixado certos tapetes e marcas nas portas e janelas para que, se caso alguém tivesse entrado no apartamento, elas soubessem que uma pessoa entrou e por onde entrou. Então elas deixavam, tipo, um tapete logo na porta, que daí se a pessoa abrisse a porta, ia desdobrar o tapete. É tipo quem deixa, tipo, linha em certos lugares pra se você arrebentar a linha, quer dizer que alguém passou ali, né? Ou farinha, sabe? Assim, nas janelas, na porta, pra ver se vai ficar a marca de alguma coisa, esse tipo de coisa. Mas elas não viram nenhum sinal de um intruso. Um belo dia, havia marcas de sangue no peito e na mão da boneca. E apavoradas, elas contactaram uma médium, que foi até o apartamento e disse que uma garotinha de 7 anos chamada Annabelle Higgins havia morrido naquela propriedade anos antes. A garotinha era feliz, mas solitária, e queria chamar a atenção das jovens, e por isso ela tinha mudado a boneca de lugar. O que a Annabelle queria era permissão para se mudar para dentro da boneca e morar com as meninas. Meu Deus, não! E vai sem pra coragem. Luz! Vai pra luz, Annabelle, vai pra luz! Você me permite possuir esse objeto endemoniado para te assombrar pelo resto dos seus dias? Não! Minha senhora! Então, só que sem coragem de rejeitar o espírito da menina de 7 anos, que era uma menina solitária, as jovens aceitaram e começaram a chamar a boneca de Annabelle a partir daquele dia. Que ideia errada. Mas também, eu acho que a gente só sabe que é uma ideia muito errada porque a gente tá familiarizado com a lore da Annabelle, né? Mas imagina, se você chama uma médium para sua casa e a médium, olha, tem uma menina aqui de 7 anos que é solitária e ela tá querendo viver com vocês. E daí, eu acho que você fica... Eu não quero recusar uma menina de 7 anos, mas também pau no seu cu. Essa médium é recém-formada? É uma médium nova no job? Ela não tá acostumada com o dizer básico que todo brasileiro que assiste Porta dos Fundos sabe que o demônio é traiçoeiro? Não. Então... E daí, quando ela contou essa ideia de Jerico, ela contou pro Ed que elas tinham aceitado que o espírito da menina de 7 anos se mudasse para dentro da boneca, o Ed olha para ela e fala,
deixa eu ver se eu entendi direito. Você deu permissão para essa garotinha possuir a boneca? E ela, sim. E o Ed, Aí. você já viu o espírito dessa garotinha? E ela, não. E a Lorraine, você acha que o que tá movendo aquela boneca é realmente o espírito de uma garotinha? E apesar de as jovens acharem que a Annabelle era inofensiva, o Cal, o noivo da Lara, contou uma história um pouco diferente. Segundo ele odiou a boneca logo de cara e a boneca o odiou também. Foi recíproco. Foi. Uma antipatia profunda. Ele começou a ter pesadelos, e em um desses pesadelos a boneca escalava seu corpo e o enforcava. Meu Deus, Annabelle. Annabelle, a noiva do Chuck. Uma noite, quando ele e a Lara estavam em casa sozinhos, eles ouviram barulhos vindos do quarto da Deidre. E pensando ser um intruso, o Cal foi verificar. Quando ele abriu a porta, ele viu que a boneca estava jogada no chão. Ele então se aproximou dela e ele diz que ele sentiu alguém atrás dele. Quando ele se virou, não havia ninguém ali, mas ele sentiu uma pontada no peito. Ele deu um grito e quando a Lara chegou no quarto, ela viu que ele tinha sido cortado e estava sangrando. Meu Deus! Algo cortou o peito dele. Depois disso, um padre foi chamado e elas começaram a pensar em se mudar. O Ed, porém, foi categórico. Isso não fará nenhuma diferença. Para resumir sua situação, vocês convidaram um espírito para dentro de seu apartamento e suas vidas. Vocês não vão conseguir se livrar disso tão facilmente. Mesmo assim, ele se propôs a ajudá-las. E assim, elas se livraram disso bem facilmente, tá? Mas... Spoiler alert! Elas se livraram disso bem facilmente. Ele falou, vocês não vão se livrar disso, mas eles se livraram bem fácil aqui. Vou contar a história pra vocês, mas foi bem fácil. Assim. Que anticlímax! Ele ligou pro padre Everett, que aceitou ir até o apartamento para abençoar e praticar uma espécie de exorcismo no local. Segundo o Ed, que foi corroborado pela Lorraine, não existia nenhuma Annabelle. Elas haviam sido enganadas. Os movimentos da boneca mostravam que havia uma intenção, uma inteligência, uma força por trás de tudo o que estava acontecendo. Fantasmas ou espíritos humanos não podem praticar esse tipo de atividade, pois eles não têm poder para isso. O que estava ali era algo não humano, algo demoníaco. E eu acho que eu já falei em acho que foi no episódio passado. Eles diferenciam espíritos humanos e entidades demoníacas da seguinte forma: um espírito humano, um espírito é algo que já tenha caminhado pela Terra na forma humana. E um demônio, ele nunca caminhou pela Terra de forma humana. Então, ele é uma entidade completamente diferente. E eles falam no Demonologista que espíritos demoníacos, os demônios, né, os espíritos não humanos, eles eram extremamente poderosos antes de Lúcifer cair. Então, eles eram uma ala poderosa de anjos. Por isso que eles têm tanto poder. E muito mais poder do que espíritos de pessoas que eram humanas. Ele disse ainda que elas, por inocência e ignorância, cometeram muitos erros graves. Quando a boneca começou a se mexer, ela queria atrair a atenção delas. E quando elas deram atenção para a boneca começou a explorá-las. A boneca, no caso, a entidade, né? Ao invés de retribuir a bondade, a entidade trouxe medo e dor. Essa é a natureza do espírito não humano. Ele adora causar dor. O correto teria sido cortar tudo isso no começo, ter sido intolerante com esse tipo de atividade. O outro erro foi ter trazido uma médium. Ela foi usada como um instrumento de manipulação pela entidade que lhe forneceu informações falsas. Entidades não humanas, entidades demoníacas, são mentirosas. O diabo é o pai da mentira.
Ela fez isso para que vocês lhe dessem permissão para que ela possuísse a boneca. Mas não é a boneca que está possuída. Esses espíritos não possuem objetos, eles possuem pessoas. Então, pelo que eu entendi, a entidade queria chamar atenção e quando elas dessem atenção, manipular elas para poder se anexar na boneca. E por que será que ela desgostava tanto do noivo, né? Então, ele fala isso. O Cal, por não permitir e não dar permissão para esse tipo de atividade, apresentava uma ameaça a essa entidade. Ah, tá. Então, Faz ela sentido. precisava eliminá-lo, porque o que ele fala é que ela queria se anexar na boneca para entrar na vida das meninas. Só que o objetivo final é possuir as meninas, é possuir uma delas. Como o Cal não deu permissão e ele era intolerante com esse tipo de atividade desde o início, ele apresentava um risco para o plano final, para a estratégia final da entidade. E eu vou explicar um pouco mais sobre esse negócio de dar permissão, porque essa parte é realmente interessante. Quando o padre Everett chegou, ele admitiu não ter experiência com demonologia. Ou seja, o padre é completamente inútil. Ele foi lá fazer o quê, né? Tomar café. São vários recém-formados. É a médium A recém-formada que foi médium, enganada. a médium Acontece, dando gente. fake news, a médium compartilhando fake news, o Sim. padre que não tem competência para estar ali lidando com o demônio. Mas o padre falou que ele performaria uma bênção episcopal, que, pelo que eu entendi, é um protocolo da igreja mesmo. Essa é a bênção episcopal. E quando você tem vários assim, rituais, vários cantos e um roteiro que você tem que seguir, e ela não expele demônios, mas ela enche a casa com o amor e o poder de Deus. Então é uma proteção. Quando eles terminaram, a Lorraine afirmou que eles estavam livres. Ou seja, eles se livraram muito rápido disso daí. O Ed falou, não vai ser fácil. E o cara que nem tem experiência com demônios se livrou rapidinho. Nossa, então essa prece é da boa. É, uma prece muito boa. Chama bênção episcopal, gente. A gente vai estar liberando para os nossos apoiadores. Não. Brincadeira. Quando A Natália vendendo indulgência. Agora eu já li o livro, eu tô formada já, tô expert. Seguindo o pedido da Deirdre, eles levaram a boneca para casa. No caminho, a direção e os freios do carro falhavam e eles quase bateram o carro diversas vezes. Mas eles não estavam livres? Não, elas estavam livres, a boneca ainda não estava, pelo jeito. A casa estava livre, a casa estava abençoada, né? Estava protegida pela positividade, aí, pelo amor de Deus, mas a boneca estava com encosto ainda. O Ed precisou encostar o carro, procurar sua água benta e fazer o sinal da cruz na boneca para que ela parasse e eles conseguissem chegar em casa em segurança. Né? Nas próximas semanas, a boneca ficou no escritório dele e a atividade paranormal pode ser observada na casa dos Warren. E um dia, o Ed contou essa história da boneca para um padre que estava visitando ele. E o padre pegou a boneca do escritório do Ed e, debochando, falou: "Você é só uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." Meu Deus, padre, por que fizeste isso? O padre afrontoso. Padre E daí, afrontoso. o Ed até falou, olha, eu não falaria isso, hein? E riu, eles conversaram, tomaram um café. Quando o padre se despediu da Lorraine, ela falou, padre, por favor, dirige com muito cuidado e me liga assim que você chegar na igreja. E não demorou muito. Ele telefonou perguntando por que ela havia pedido que ele dirigisse cuidadosamente. E ela disse que ela havia previsto um acidente com ele. E ele disse, você estava certa. Os freios do meu carro falharam e eu quase morri num acidente. Meu carro está completamente destruído. A Annabelle é muito poderosa, gente. No porão de seu escritório, nos fundos de sua casa em Monroe, Connecticut,
eles criaram um museu de artigos amaldiçoados ou demoníacos. O item mais conhecido do museu é a boneca Annabelle, guardada em um armário selado de vidro com a mensagem: "Não abra". E essa é a história da Annabelle como narrada no livro do Gerald Brittle. A Annabelle recentemente matou o Dan Rivera. Te Como falei assim? isso. Ah, do programa de Caça-Fantasma. Então, o Dan Rivera ele tava fazendo uma tour com a Annabelle, mostrando a Annabelle pro povo. E daí ele teve um ataque cardíaco no hotel enquanto ele tava na tour. Daí todo Meu mundo começou a Deus! falar que foi a Annabelle que matou ele. E daí o povo teve que falar: não, não foi a Annabelle que matou ele e tal. Pelo amor de Deus, paga o seguro de vida do meu marido. Hoje, a casa dos Warren e o museu foram comprados pelo comediante Matt Rife. Você sabe quem é esse Matt Rife? Não, mas me fala alguma coisa que ele fez que talvez eu saiba. Ele fez. Ele trabalhou muito tempo, ele trabalhou uma década no YouTube, assim, fazendo tipo open mic, ralando mesmo, sabe? Ele ralou o tchan pra chegar lá, uma década aperfeiçoando o stand-up dele. E nessa uma década, ele fez várias cirurgias e ficou meio malhado, ficou meio marombadinho e tal. E ele começou a ficar bonito, Uhum. porque ele fez harmonização, Mark reconstruiu a mandíbula e não sei o que, ele ficou bonito. E daí, com a chegada do TikTok, ele ficou muito conhecido, ele viralizou porque as meninas achavam ele lindo. Só que, no stand-up dele, ele é um mega bro, assim, ele é mó machista. E daí, Eita! todas as mulheres que amavam ele ficaram ofendidas depois. Mark Rife, né? Matt. Ah, Matt Rife, tá. Matt Rife. Ele é novinho, ele é bem... Ele é Nossa, ele é controverso. bem novinho assim, mesmo. Não conheço, Ele é essa eu nunca nem vi. Ele é bem controverso. Eu não acho ele engraçado. O meu problema com ele é que eu não acho ele engraçado. Eu acho ele... Mas ele faz crowd work, sabe? Ele faz piada com a plateia, assim, e... Nossa, eu nunca tinha nem visto essa pessoa na minha vida, assim, tipo... ele comprou a casa e ele tem os direitos do museu por 5 anos. O museu é administrado pela Nesper, pela Judy, que é filha do casal, né, dos Warren, e o marido dela, Tony Spera. Segundo os Warren, como narrado no livro do Jared Brittle, existem 3 estágios de atividade demoníaca: infestação, opressão e possessão. Infestação parece praga, né? É exatamente isso que é. Porque é como se fosse uma praga. Uma entidade demoníaca não tem poder sobre os homens, a menos que haja, como no caso da Annabelle, permissão. Você tem que abrir as portas para que o fenômeno aconteça. Ele diz que é uma questão de precisar versus querer. Um fantasma precisa se comunicar ou mandar uma mensagem que a pessoa em vida precisa receber. A entidade demoníaca é diferente. Ela está ali porque alguém, através de seu livre-arbítrio, convidou ou quer que ela esteja ali. A invocou. É engraçado porque isso tem muito a ver com a lore do vampiro, né? Que ele precisa ser convidado para sua casa. Então, segundo o Ed, 2 leis se aplicam: a lei da atração e a lei do convite. De acordo com a lei da atração, dar atenção ao positivo traz positividade, e atenção ao negativo traz negatividade. Pessoas que fazem coisas negativas ou não naturais fazem o trabalho do demônio por ele. Elas atraem espíritos negativos para sua vida. Segundo a Lorraine, o mal deliberado é um triunfo do mal. Funciona como um sinal para espíritos negativos. Quando um indivíduo encontra satisfação em cometer atos cruéis, a vibração de seu corpo se altera, resultando em uma aura escura. Eles acrescentam que se você não pode se controlar, algo irá. Então, ódio, raiva, desespero, tristeza, alcoolismo e um senso suicida de inutilidade podem atrair o demoníaco em um estalar de dedos. Ixi, a gente Ou tá seja, lascada. a gente tá fudida, velho. Eita! Fudeu de vez agora. Meu Agora Deus! filha, agora é só exorcismo no nosso caso mesmo. Pode jogar o tarja preta fora, o negócio agora é exorcismo.
Ai, gente, gente, não joguem seus tarja pretas fora. Não, gente, é brincadeira. A lei do convite diz respeito ao ato de invocar entidades demoníacas através de rituais, como, por exemplo, mágica cerimonial, encantamentos, sessões espíritas ou uso de um tabuleiro Ouija. Ou, no meu caso, a brincadeira da caneta num playground. O Que atraiu o Nabucodonosor. Nabucodonosor. O Nabuco do Senhor. O Nabuco do Senhor. O problema aqui seria a magia obscura ou satanista, que busca prazeres terrenos como dinheiro, sexo, poder e prestígio. Após dada a permissão através da lei da atração ou da lei do convite, o processo de infestação pode começar. Esse processo pode durar semanas ou até meses. Quando nenhuma dessas leis é utilizada, existe uma terceira possibilidade. A possibilidade de alguém entrar em um local já infestado. Essa é a forma mais comum com a qual pessoas comuns entram em contato com espíritos não humanos. É quando você entra numa casa que já está infestada de entidade já. Felizmente, segundo a Lorraine, nem todas as pessoas são vulneráveis a essa terceira opção, essa terceira possibilidade. Uma pessoa feliz e bem ajustada pode se selar com positividade. Tamo fodida já. Nossa, a gente tem que começar a exercitar nossa positividade. Nossa, a gente precisa muito, Renata. Durante o processo de infestação, a estratégia do demoníaco é gerar medo através de fenômenos que não podem ser logicamente explicados. O intuito é quebrar o espírito humano. Durante o estágio da opressão, uma nova estratégia é revelada. Infestação significa que sua casa é mal assombrada. Opressão significa que os espíritos que assombram a casa estão tentando assumir o controle de quem vive nela. Tá, entendi. Então, infestação é as portas batendo, as luzes piscando, coisas que vão te deixando cada vez mais nervoso. Com medo, nervoso, paranoico, até que chega um estágio que você fala, gente, eu tô ficando doida. E é nesse estágio que a opressão pode começar. O principal objetivo, segundo a Lorraine, é fazer o indivíduo perder o controle ou mostrar um lapso momentâneo no livre-arbítrio, abrindo assim as portas para que a possessão aconteça. O demoníaco faz isso através de fenômenos terríveis e alucinantes para enfraquecer a pessoa física e psicologicamente. Em poucas palavras, o espírito maligno busca desumanizar o indivíduo, reduzi-lo a seu ponto mais baixo, seu estado mais frágil, o estado onde o indivíduo questiona sua própria sanidade. E nesse estado, a possessão vira uma questão de tempo. Então é nesse estágio que você fica tão doido que você fala, mano, eu preciso de uma médium. E daí vem uma médium que pode ser usada como fake news pelo diabo. Ai, que horror. E daí, ou você começa a apelar para ritual de magia obscura, entendeu? Para coisas que não são legais e que não, que ao invés de ir contra o demoníaco, vão a favor do demoníaco, porque agem como uma permissão, né? Uma abertura ali, um lapso no seu livre-arbítrio e uma permissão para o demoníaco te possuir. É bem doida essa parte, eu achei meio interessante. Sim. Eles falando. É o famoso huge if true. Se for verdade, huge. Se for Sim. verdade, é ótimo, grande, fascinante. Quando eles começaram a dar palestras em universidades em 1970, eles notaram que muita gente não estava preparada para falar do mundo espiritual. Eles gostavam de ouvir fantasma, espírito, casa mal assombrada, mas toda vez que o Ed e a Lorraine começavam a falar sobre demônios, as pessoas ficavam bravas, perdiam o interesse, deixavam a palestra, e era tanta hostilidade que às vezes eles mal conseguiam terminar a palestra. As pessoas falavam que eles eram farsas. Nossa, que engraçado, né? Porque se você fosse pensar hoje, a recepção eu acho que seria bem diferente, eu imagino, né? Eu vou falar sobre isso. Tá. Já posso falar sobre isso porque eu só vou falar no outro episódio. Então, o que mudou da década de 70 para cá,
foi o lançamento do filme Exorcista. Ah. E 2, o Pânico Satânico da década de 80. De 80, tá? Faz total sentido, beleza. Entendeu? E eu vou falar um pouco mais da Olha. relação que o Exorcista e o Pânico Satânico tiveram com a fama dos Warren no episódio 2. Mas essa é a diferença. Durante a década de 60 e 70, a galera até acreditava numa casa mal assombrada, essas coisas e tal. Só que o demoníaco não era algo tão presente na psique humana, assim, hoje em dia, se eu falar pra você uma entidade demoníaca, você tem uma imagem na sua cabeça. Você acha que o Sim. demoníaco você já vê como uma entidade física, uma pessoa que tá lutando Sim. contra você, porque isso foi inserido na nossa psique, né, na nossa consciência, através da mídia e através do pânico satânico mesmo. Eu acho muito interessante, porque, por exemplo, no caso do Ed Gein, a gente tem um crime que teve um impacto infinito no mundo do cinema. E no caso dos Warren, e do Exorcista, a gente tem um caso do cinema que teve um impacto no mundo das pessoas, que impactou a maneira das pessoas verem o mundo de, assim, eu não tinha ideia que o filme tinha tido, que o filme era um dos responsáveis por essa mudança de mindset na sociedade, eu não tinha ideia. Eu acho isso muito interessante, é o tal do a vida imita a arte imita a vida, né? Sim. Um exemplo prático dessa frase. Não, tem gente que fala, a gente nunca vai saber, assim como a gente nunca vai saber o impacto real que o filme Psicose teve na humanidade, a gente nunca vai saber o impacto real que um filme como O Exorcista teve. Porque até Sim. então, a figura do demônio não era tão clara. E durante a década de 60 e 70, o movimento hippie, a gente tinha os Jesus Freaks, né? Que eram a juventude que era muito ligada em positividade, muito ligada nessas... Por isso que nasceu tanta seita também, porque eles se voltaram para o cristianismo, mas de uma forma mais moderna, mais legal, mais hippie, mas ao mesmo tempo voltando às origens do cristianismo. Então era tudo muita música, muita comunidade, muita positividade. Eles não queriam saber do demônio, eles não tinham a ideia do demônio na cabeça, assim como a visão do demônio. E daí vem o filme Exorcista, daí, opa, agora a gente tem uma cara. A gente pode fazer o cara crachá, a cara crachá. Entendeu? Mas... E aí a possessão e tal virou meio que o mainstream, né? Porque hoje é um gênero muito comum de filme, tanto né? virou um mainstream que nessa época foi quando a Igreja Católica começou a ter regras muito duras ao fazer exorcismos. Porque antes eles até iam para casa, você falava com seu padre local, e daí o padre ia lá e fazia um exorcismo para você, se ele achasse que ele pudesse, devesse, que ele devia. Só que depois desse pânico satânico todo mundo começou a ficar possuído, todo mundo começou a ter problema e começou a ter muito problema de exorcismo que dava errado e a pessoa morria. E daí foi mais assim final da década de 70, década de 80, quando o pânico satânico estava no ápice, que eles começaram a falar, gente, agora as regras são muito, muito rigorosas, porque várias pessoas morreram em exorcismo e a gente não pode, a gente já tem, né, nossas relações públicas já não são as melhores. Entendeu? Então vamos pensar um pouco. Certo dia, o Ed estava dirigindo e ele falou para Lorraine que ele estava farto daquilo tudo. Ele estava farto de ser desacreditado como um charlatão, como uma farsa e ninguém dá bola para o que ele estava falando sobre o mundo demoníaco. Ele disse que ele não queria se dedicar tanto para algo sobre o qual ninguém queria ouvir. Ele queria voltar a se dedicar apenas para a arte e viver uma vida tranquila. E a Lorraine o apoiou. E daí eles estavam dirigindo ao longo do rio Hudson, em Nova York, e ele avistou a sede da missão. E ele resolveu entrar, porque era um prédio muito bonito e que ele já tinha vontade de conhecer antes. Quando eles entraram, eles falaram com um padre que disse ter sido milionário. Meu Deus, é o padre falido? É o padre rico? Missionário. Quando eles entraram,
eles falaram com um padre que disse ter sido missionário e praticado muitos exorcismos na China. Isso chamou a atenção do Ed e eles começaram a conversar sobre o trabalho dele. O padre disse então: eu pratiquei muitos exorcismos, mas eu não falo para outros padres daqui porque eles não acreditam em mim. Mas veja, Os padres? os padres não acreditam, eles falam que era... Mas veja, eu quero que você vá falar com a freira japonesa na biblioteca. Ela tem algo para te contar. Quando o Ed e a Lorraine subiram até a biblioteca, a freira disse ao Ed: você está muito desanimado com o que tem acontecido com você. Não se sinta desanimado. O trabalho que você está fazendo tem muita importância e as coisas vão mudar para você muito em breve. A freira falou do trabalho dela com exorcismos e deu ao Ed um livro sobre demonologia. Ele afirma que depois daquele dia um peso foi tirado de seus ombros e as pessoas começaram a ouvir o que ele tinha para falar. Uou! Essa é a história do Ed, como contado no livro do Jared Brittle. Mas caso você esteja se perguntando se essa foi a freira, né, a história que deu origem aos filmes da freira do universo Invocação do Mal, não foi. O caso que deu origem àquela história foi um caso que eu fiz aqui para o podcast, que é o nosso episódio 220 sobre a reitoria Borley, a casa mais mal assombrada da Inglaterra. A reitoria, ou casa paroquial em Borley, ficou conhecido na Inglaterra quando um casal, Guy and Marian, se mudou para casa e começou a relatar atividade paranormal. Eles pediram ajuda do tabloide The Daily Mirror para entrar em contato com a Sociedade de Pesquisa Psíquica. E eles enviaram um repórter chamado Harry Price, que era um pesquisador paranormal que estudava médiums e sessões espíritas, e que escreveu 2 livros a respeito do local. Vários médiuns e curiosos também foram até a casa, mas todas as investigações foram descartadas como exageradas ou falsas. No final, a Marianne, a esposa, admitiu que muito daquela suposta atividade paranormal foi criada por ela para disfarçar o fato de que ela estava tendo uma Ela fé tava tendo um caso. com um outro homem que morava na propriedade. Existe uma lenda que um monge em Borley havia iniciado um romance com uma freira de um convento próximo. E quando eles foram descobertos, ele foi executado e ela presa dentro das paredes do convento para sufocar e morrer. Essa história provavelmente é só uma lenda, mas os relatos de que o espírito de uma freira ronda o local existem desde então. E o Ed e a Lorraine, de férias na Inglaterra, foram visitar a reitoria em Borley. E eles capturaram lá a presença de um monge em uma foto. E a Lorraine disse ter visto uma massa escura passar por ela, uma massa com uma energia maligna inegável. Quando a Lorraine contou essa história para o James Wan, diretor dos 2 primeiros filmes da Invocação do Mal, ele criou a história da freira demônio Valak. E aqui termina a parte 1. Nossa, eu adorei. Eu vou te mostrar as fotos da... Deixa eu achar as fotos de Borley, porque eu não vejo nada nessas fotos. Eu quero que você me ajude. Cadê? Eu não vejo porra nenhuma, quer ver? Onde que tá? Nesper. Eu consumi esse site da Nesper inteiro. Quero ver a freira Borley. demoníaca. Ou o monge, ou quem quer que seja. Lá embaixo tem as fotos que o Ed tirou. Dá pra ver mais ou menos o contorno de um monge, mas a freira, tipo a segunda foto, a última foto do site, eu não tenho ideia do que ele tá falando. Eu vi um vulto aqui passando, sem perna. Essa de dentro da igreja eu não tô vendo nada. Essa de dentro da igreja, a penúltima. Ah, tá, eu vi agora. Dá pra ver no final. cantinho Tá, ali. Tá no cantinho, agora eu vi. Parece um Einstein. Deixa eu ver. Tá, aqui eu vi um contorno. E aqui eu só vi uma luz. A última eu não sei. A última é só uma luz. Essa luz no meio. meio. Não dá pra ver nada. Ai, tá, não. No fundo, tá vendo? Tem um círculo no canto superior esquerdo da foto e essa luz no meio, parece um raio. Entre esses 2 negócios tem uma silhueta que parece um homem de chapéu, tá vendo? Não? Então, agora eu vi.
Tipo, sabendo desse contorno que eu fiz em amarelo, volta pra foto e vê. Mas é aquilo, você tem que fazer o esforço. É aquilo, se você fechar um olho e quase fechar o outro... Comparando com o vídeo que a gente gravou hoje, por exemplo, não dá pra você ver. É. Tipo, em termos de nitidez. Os espanhóis estão muito mais... muito mais avançados nessa tecnologia espiritual aí. Eu acho que sim, que realmente, em comparação, é muito mais nítido, né? Mas é isso, gente. No próximo episódio, então, a gente vai falar de alguns dos casos mais conhecidos, das muitas controvérsias e das muitas críticas a Ed e Lorraine Warren. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. E quem quiser falar mal, vem pro próximo episódio que a gente vai falar mal. Preparem-se, gente. Preparem-se que o barato vai ser louco, vai ter muita trambicagem. E é isso. Trevosidades, trambicagens, charlatanismo, ter muito dinheiro. E Spooky Halloween! Spooky Halloween! E tchau! Beijos! Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!